Ele controlava empresas bilionárias, decidia o futuro de milhares de pessoas com uma assinatura. Políticos pediam sua aprovação. Rivais tremiam ao ouvir seu nome. Mas bastou o toque da minha mão para o homem mais poderoso da cidade cair de joelhos. E o pior, nenhum de nós estava preparado para o que viria depois. A chuva cai pesada sobre a cidade. As luzes dos arranha-céus tremem refletidas nas poças de água da calçada. O barulho do trânsito se mistura com o som abafado dos passos apressados de mulheres e homens fugindo da tempestade. Mas ela não corre. Helena caminha devagar, como se a chuva não a tocasse, como se nada mais importasse. O casaco cinza está encharcado, os cabelos castanhos grudados no rosto, mas seus olhos estão vazios. Ela perdeu tudo hoje. O emprego que sustentava a filha, a casa que mal conseguia pagar, a dignidade que tentou proteger até o último segundo. Você não serve mais aqui, foi o que disseram, sem explicação, sem chance de defesa, porque alguém quis assim, alguém poderoso o suficiente para apagar uma vida com uma ordem. Helena para em frente ao prédio mais alto da cidade, vidro espelhado, imponente, frio. Empresas Almeida. O nome brilha em letras douradas no topo. Ela olha para cima. A chuva cai em seu rosto. E pela primeira vez em anos, ela sente raiva. Lá no alto, no último andar, atrás de uma janela imensa que dá para a cidade inteira, ele está lá. Rafael Almeida. 48 anos. Terno sob medida. Postura impecável. Olhar de quem nunca perdeu uma batalha. Ele controla construtoras, hotéis, mídia, políticos. Sua assinatura vale milhões. Sua palavra é lei. Mas neste exato momento, ele não está pensando em negócios. Ele está olhando pela janela e, sem saber por quê, seu peito aperta, como se algo estivesse prestes a mudar. Como se uma tempestade muito maior do que a chuva lá fora estivesse chegando. Se você ama histórias onde o poder não supera o amor, fica comigo até o fim. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E não esqueça de me dizer de que estado está acompanhando a gente. Helena respira fundo e empurra a porta giratória do prédio. O saguão é imenso, mármore, lustres, silêncio constrangedor. Ela se sente pequena. A recepcionista a olha de cima a baixo. O desprezo é sutil, mas está lá. Posso ajudar? Helena ergue o queixo. Preciso falar com Rafael Almeida. A mulher solta uma risada abafada. Sem agendamento? Impossível. Então eu espero. Senhora, a voz é cortante agora. O senhor Almeida não recebe ninguém sem aviso prévio. E definitivamente não recebe. Ela olha para as roupas encharcadas de Helena. Pessoas assim. Helena sente o rosto queimar, mas não sai. Ela se senta no sofá de couro do saguão, pingando água, com a dignidade que ainda lhe resta, e espera. No 40º andar, Rafael revisa contratos, assina documentos, responde e-mails com precisão cirúrgica. Mas há algo errado, uma inquietação que ele não consegue nomear. Seu assistente entra. Senhor Almeida, tem uma mulher no térreo insistindo em falar com o senhor. Rafael nem levanta os olhos. Mande embora. Já tentamos, ela não sai. Então chame a segurança. O assistente hesita. Senhor, ela disse que o senhor destruiu a vida dela. Rafael congela. Pela primeira vez em anos, algo o atinge. Não culpa, não remorso, mas curiosidade. Como ela é? O assistente franze a testa. Molhada, cansada, mas determinada. Rafael pousa a caneta. Ele não sabe por quê, mas mande subir. Quando as portas do elevador se abrem no último andar, Helena quase perde a coragem. O corredor é silencioso. Carpete grosso abafa qualquer som. Paredes de vidro mostram a cidade lá embaixo, pequena, distante. Ela é guiada até uma sala imensa. E lá está ele, de pé, de costas, olhando pela janela, Rafael Almeida. Ele se vira devagar. E pela primeira vez, eles se olham. Helena esperava arrogância,
frieza, desprezo, mas o que ela vê nos olhos dele é confusão, como se ele também não entendesse por que a deixou subir. Você tem 3 minutos, ele diz. A voz é grave, controlada. Helena respira fundo. Meu nome é Helena Martins. Eu trabalhava na construtora Vale do Sol. Fui demitida hoje, sem motivo, sem aviso. E descobri que foi porque a empresa teve problemas com a sua construtora. Alguém decidiu que funcionários como eu não importam, que vidas como a minha podem ser apagadas. Rafael não se move. E você acha que eu tive algo a ver com isso? Eu sei que teve. Silêncio. Ele deveria mandar ela embora. Deveria rir. Deveria ignorar. Mas algo na voz dela, algo na forma como ela o encara, encharcada, tremendo de frio, mas firme. Você tem provas? Ele pergunta mais suave do que pretendia. Não. Só tenho a minha palavra e a certeza de que homens como você destroem pessoas como eu, sem nem saber nossos nomes. A frase corta o ar. Rafael sente algo estranho no peito. Ele anda até ela, devagar, para a poucos centímetros. Helena não recua. E então, ele estende a mão. Me dê seu telefone. Ela franze a testa. O quê? Seu número. Eu vou investigar o que aconteceu. Helena hesita. Isso não faz sentido, mas ela anota o número em um papel que ele oferece. Quando ela entrega, os dedos dele se tocam e Rafael congela. Um choque percorre seu corpo inteiro. Não é atração, não ainda. É algo muito mais profundo, como se o mundo inteiro tivesse parado, como se pela primeira vez em décadas ele tivesse sentido algo real. Helena também sente, seu coração dispara, as mãos tremem, eles se encaram. E naquele segundo, tudo muda. Rafael recua bruscamente, a máscara volta ao rosto. Pode ir, vou ver o que posso fazer. Helena balança a cabeça, ainda tonta. Por que você está fazendo isso? Ele não responde. Porque ele mesmo não sabe. Naquela noite, Rafael não consegue dormir. Ele revira os contratos, faz ligações, descobre a verdade. E quando descobre, seu rosto fica pálido, porque a demissão de Helena não foi acidental, foi intencional. E quem ordenou foi alguém muito próximo dele. Alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Rafael fecha os olhos. Pela primeira vez em anos, ele sente medo, não de perder poder, mas de ter destruído a única pessoa que o fez sentir humano novamente. O que Rafael descobriu, e por que alguém tão próximo dele quis destruir Helena, a resposta vai mudar tudo. Rafael Almeida descobriu a verdade. A demissão de Helena não foi um acidente. Foi uma ordem direta e veio de alguém que ele jamais imaginaria. Alguém que conhece cada segredo seu, cada fraqueza. E agora, ele precisa escolher entre proteger seu império ou salvar a única mulher que o fez sentir algo real. Rafael está sentado na penumbra do escritório. A cidade lá embaixo brilha indiferente. Ele segura um relatório nas mãos. As palavras parecem queimar o papel. Demissão autorizada por Clarice Almeida, sua irmã. Ele fecha os olhos. O ar falta, porque agora tudo faz sentido. A frieza dela nas últimas semanas, as perguntas sobre a construtora Vale do Sol, o sorriso falso quando ele mencionou os novos contratos. Clarice sempre foi ambiciosa, mas isso é diferente. Rafael pega o telefone. Disca. 3 toques. Oi, mano. Que surpresa. A voz dela é doce, calculada. Preciso falar com você. Agora. Silêncio do outro lado. É sobre aquela mulher que apareceu no seu escritório ontem? O sangue de Rafael gela. Como você sabe disso? Clarice ri. Baixinho. Perigoso. Eu sei de tudo, Rafael. Sempre soube e sempre vou saber. Ele aperta o telefone com força. Por que você fez isso com ela? Porque ela estava no caminho errado, assim como a empresa que a empregava. Você sabe como funciona. Negócios exigem sacrifícios. Ela não é um sacrifício, ela é uma pessoa. Desde quando você se importa com pessoas? A pergunta fica no ar. Porque Clarice está certa. Durante anos,
Rafael nunca ligou. Nunca olhou para os nomes nas listas de demissões. Nunca pensou nas vidas que destruía. Até ontem. Eu vou consertar isso, ele diz, a voz baixa, mas firme. Não vai, não. Porque se você tentar, eu conto tudo. Rafael franze a testa. Contar o quê? Sobre o contrato fraudulento de 2019. Sobre o suborno ao vereador. Sobre tudo que você fez para chegar onde está. Eu tenho provas, mano. E se você se meter na minha frente, eu acabo com você. A ligação cai. Rafael fica parado, em choque, porque pela primeira vez na vida, ele está encurralado. Helena está sentada no pequeno apartamento que divide com a filha. O lugar é apertado, mas limpo, arrumado com carinho. Fotos na parede, flores murchas no vaso. A menina de 10 anos, Sofia, está fazendo lição de casa na mesa. Mãe, você vai arrumar outro emprego logo, né? Helena força um sorriso. Vou, amor, não se preocupa. Mas ela não sabe como. As contas estão atrasadas. O aluguel vence em 1 semana. E ninguém a contrata depois de ser demitida sem explicação. O telefone toca, número desconhecido. Helena atende com o coração acelerado. Alô? Helena, sou eu. Rafael. Ela congela. Não esperava que ele realmente ligasse. Preciso te ver. Agora. Agora? São 9 da noite. Eu sei, mas é urgente. Por favor. Há algo na voz dele. Algo vulnerável. Helena olha para Sofia. Eu não posso sair agora. Então eu vou aí. O quê? Não. Você não pode... Me passa o endereço. E antes que ela possa recusar, ela passa. Porque algo nela quer vê-lo de novo. 20 minutos depois, a campainha toca. Helena abre a porta. E lá está ele, Rafael Almeida, no corredor apertado do prédio velho. Terno impecável, completamente fora de lugar. Ele olha ao redor. Paredes descascadas. Luz fraca. Cheiro de comida misturado com umidade. Ele nunca esteve em um lugar assim. Helena cruza os braços. O que você quer? Rafael hesita. Ele não sabe por onde começar. Eu descobri quem mandou te demitir. Helena respira fundo. E? Foi minha irmã. Ela tem controle sobre parte das operações e fez isso porque... Ele para. Olha nos olhos dela. Porque quis prejudicar uma empresa rival. Você foi um dano colateral. As palavras caem como pedras. Helena ri. Mas não há alegria. Só dor. Dano colateral. É assim que você chama as pessoas? Não. Rafael passa a mão pelo cabelo. Ele está nervoso. Ela nunca imaginou vê-lo assim. Eu passei a vida inteira fazendo isso. Destruindo pessoas sem pensar. Mas você foi diferente. Por quê? Porque eu invadi seu escritório. Porque você me fez sentir. Silêncio. Helena não sabe o que dizer. Rafael dá um passo à frente. Eu quero te ajudar. Quero te dar seu emprego de volta. Ou algo melhor. Eu não quero sua caridade. Não é caridade, é justiça. Justiça! Helena ri amargo. Homens como você não sabem o que é justiça. Eu sei, você está certa, mas eu estou tentando aprender. E há algo nos olhos dele. Algo verdadeiro. Assustadoramente verdadeiro. Helena sente o coração disparar. Por que você está fazendo isso? Rafael olha para ela. E pela primeira vez, ele é honesto. Porque quando você tocou minha mão, algo dentro de mim acordou. E eu não consigo mais fingir que não sinto. Helena recua. O peito apertado. Isso é loucura. Você não me conhece, eu sei, mas quero conhecer. Você é o homem mais poderoso da cidade. Eu sou... ninguém. Você não é ninguém. Você é a única pessoa que teve coragem de me enfrentar. Sofia aparece na porta do quarto. Olhos curiosos. Mãe! Helena se vira rapidamente. Tudo bem, amor. Volta para o quarto. Mas Sofia olha para Rafael e Rafael olha para ela. A menina franze a testa. Você é rico? Rafael sorri. Pela primeira vez em dias. Sou. Então por que está no nosso prédio? Sofia! Helena tenta puxar a filha, mas Rafael se ajoelha. Fica na altura da menina.
Porque eu fiz algo errado com a sua mãe e estou tentando consertar. Sofia inclina a cabeça. Minha mãe diz que quando a gente erra, tem que pedir desculpas de verdade, não só com palavras. Rafael olha para Helena e de volta para Sofia. Sua mãe é sábia e você também. A menina sorri e volta para o quarto. Rafael se levanta. Helena está com os olhos marejados. Você não precisa fazer isso, ela sussurra. Eu preciso, porque se eu não fizer, eu vou passar o resto da vida me arrependendo. Ele tira um cartão do bolso, estende para ela. Amanhã, 9 da manhã, no meu escritório, eu tenho uma proposta para você. Helena olha para o cartão, hesita. Que tipo de proposta? Do tipo que pode mudar tudo. Para você, para mim e talvez para nós dois. Ele sai antes que ela possa responder. E Helena fica ali, segurando o cartão, o coração batendo descompassado. Porque ela sabe que se for amanhã, nada será como antes. Naquela mesma noite, em outro lugar da cidade, Clarice Almeida está em um restaurante caro. Ela brinda com um homem de terno escuro. Ele vai tentar ajudá-la, diz o homem. Clarice sorri. Eu sei. E quando ele fizer, vou usar isso contra ele. E se ele descobrir a verdade? Clarice bebe o vinho devagar. Os olhos brilham perigosos. Ele não vai descobrir, porque a verdade está enterrada há muito tempo. E algumas coisas é melhor que fiquem no passado. Ela olha pela janela, para a cidade lá embaixo, e sussurra. Inclusive, o que aconteceu com o marido dela? O que Clarice sabe sobre o passado de Helena? E que segredo pode destruir tudo antes mesmo de começar? Rafael ofereceu a Helena uma proposta que pode mudar tudo. Mas enquanto ele tenta consertar o erro que cometeu, Clarice está tramando algo muito maior. Ela sabe de um segredo do passado de Helena, um segredo envolvendo o marido dela. E se esse segredo vier à tona, tudo o que está começando entre Rafael e Helena pode ser destruído antes mesmo de existir. Helena mal dormiu. A noite inteira pensando no cartão, nas palavras dele, no olhar dele. Às 8:30 da manhã, ela está em frente ao espelho do banheiro. Veste a única roupa social que ainda tem. Blusa branca, calça preta, simples, mas digna. Sofia aparece na porta. Você vai encontrar aquele homem de novo? Helena se vira. Vou. Mas é só uma conversa de trabalho. Ele gosta de você? Helena congela. O quê? Não, Sofia. Eu vi o jeito que ele olhou para você, mãe. Igual o pai olhava antes de... A voz da menina falha. Helena se ajoelha. Abraça a filha. Seu pai te amava muito. E nada nem ninguém vai mudar isso. Sofia assente, mas há tristeza nos olhos dela. Uma tristeza antiga demais para uma criança de 10 anos. Helena beija a testa da filha e sai. No caminho até o prédio da Empresas Almeida, seu coração bate cada vez mais rápido. Ela não sabe o que esperar. Não sabe se está fazendo a coisa certa. Mas algo nela precisa saber. Quando chega, a mesma recepcionista de antes está lá. Mas dessa vez, o desprezo foi substituído por surpresa. Bom dia. O senhor Almeida está esperando pela senhora. Pode subir. Helena respira fundo. Entra no elevador. Quando as portas se abrem no último andar, Rafael está esperando. Ele não está atrás da mesa. Está em pé, perto da janela. Mais humano do que antes. Ele se vira e sorri. Um sorriso pequeno, mas real. Você veio. Eu disse que viria. Ele gesticula para uma poltrona. Senta, por favor. Helena senta, as mãos cruzadas no colo, tentando controlar o nervosismo. Rafael se senta na frente dela. Não atrás da mesa, mas perto, como um igual. Eu pensei muito ontem sobre o que eu fiz, sobre o que minha irmã fez e sobre como consertar isso. Helena não diz nada, apenas escuta. Eu não posso te dar seu emprego de volta na Vale do Sol. Eles já contrataram outra pessoa, mas eu posso te oferecer algo melhor. Ele empurra uma pasta pela mesa. Um cargo aqui,
Na minha empresa, gerente de relações humanas, salário 3 vezes maior do que o que você ganhava, benefícios completos e autonomia total. Helena olha para a pasta. Não abre. Por quê? Porque você tem algo que a maioria das pessoas nessa empresa não tem. Empatia. Você se importa. E eu preciso de alguém assim ao meu lado. Helena ri, sem humor. Você está me oferecendo um emprego. Ou me comprando. Rafael fica em silêncio. A pergunta dói, porque ele sabe que ela tem razão em duvidar. Eu não quero te comprar, Helena. Eu quero te conhecer. E achei que, talvez, trabalhando juntos, você me desse uma chance de provar que eu não sou só o homem que destruiu sua vida. Helena olha nos olhos dele e vê sinceridade, medo, vulnerabilidade. E se eu recusar, então eu vou respeitar. E vou continuar tentando consertar o que fiz de outra forma. Ela pega a pasta, abre, lê os termos. E o que ela vê é justo, generoso até. Mas mais do que isso, é uma chance de recomeçar. Eu aceito. Rafael solta o ar que estava segurando. Sério, mas com uma condição. Ele franze a testa. Qual? Você não tenta me controlar. Não tenta me proteger de coisas que eu posso enfrentar sozinha. E se isso entre nós for virar algo, tem que ser real. Não pode ser sobre poder ou culpa. Rafael se levanta. Anda até ela. Para bem perto. Eu prometo. E quando ele estende a mão para selar o acordo, eles se tocam de novo. E de novo, o mundo para. Helena começa no dia seguinte. Ela chega cedo. É recebida por um assistente que a leva até uma sala ampla, moderna, com vista para a cidade. Sua sala ela mal consegue acreditar. Ao longo do dia, ela conhece a equipe. Alguns são gentis, outros desconfiados. Há sussurros nos corredores. Quem é ela? Como ela conseguiu esse cargo? Será que ela e o chefe? Helena ignora. Ela sabe que vai ter que provar seu valor. No fim da tarde, Rafael aparece na porta. Como foi o primeiro dia? Intenso. Mas bom. Ele sorri. Quer jantar comigo? Helena hesita. Rafael, como colegas de trabalho. Nada mais. Eu só quero conversar. Ela olha para ele e percebe que ele realmente quer. Não por obrigação, mas porque gosta da companhia dela. Tudo bem, mas nada muito chique. Eu não tenho roupa para isso. Então vamos num lugar simples. E pela primeira vez, Helena ri. De verdade, eles jantam num restaurante discreto, italiano, pequeno, longe dos holofotes. Conversam sobre tudo, sobre a infância dele, sobre o casamento dela, sobre Sofia, sobre sonhos que ficaram pelo caminho. Rafael descobre que Helena queria ser arquiteta, mas engravidou cedo, casou cedo, e a vida a levou para outro lugar. Helena descobre que Rafael teve que assumir a empresa aos 25 anos, quando o pai morreu, que ele nunca teve tempo de ser jovem, que ele nunca amou ninguém de verdade. Por quê? Ela pergunta. Porque eu nunca me permiti sentir. Até você. Helena desvia o olhar, o coração disparado. Você mal me conhece. Eu sei, mas eu quero conhecer cada parte de você. E há algo na forma como ele diz isso, que faz Helena acreditar. Quando Helena chega em casa, Sofia está dormindo. Ela beija a testa da filha e vai para o quarto, mas não consegue dormir, porque há algo que ela não contou a Rafael, algo sobre o marido dela, sobre a forma como ele morreu. Ela pega uma caixa embaixo da cama, abre devagar. Dentro há fotos, cartas e um recorte de jornal. Homem morre em acidente de carro após perseguição policial. Helena fecha os olhos. As lágrimas vêm, porque a verdade é que ele não era inocente. Ele estava envolvido em algo perigoso. Algo que ela descobriu tarde demais. E quando ele morreu, ela sentiu alívio e culpa ao mesmo tempo. Helena guarda a caixa de novo, respira fundo. Ela não pode contar isso a Rafael. Não ainda, porque se ele descobrir, ele vai embora. Como todo mundo sempre foi. No dia seguinte, Rafael está em reunião quando Clarice entra sem bater. Precisamos conversar. Estou ocupado.
É sobre a sua nova funcionária. Rafael congela, dispensa a equipe. Fica sozinho com a irmã. O que você quer, Clarice? Ela joga uma pasta na mesa. Eu investiguei ela e você não vai acreditar no que eu descobri. Rafael olha para a pasta. Não quer abrir, mas sabe que precisa. Quando abre, seu rosto empalidece, porque lá dentro há documentos, fotos, registros policiais sobre o marido de Helena, sobre o que ele fazia e sobre a participação dela. Clarice sorri. Ela não é quem você pensa que é, mano. E se você continuar com isso, ela vai te destruir. O que está nos documentos? Helena estava mesmo envolvida? E o que Clarice realmente quer? Clarice mostrou a Rafael documentos sobre o passado de Helena. Documentos que ligam ela ao marido e aos crimes dele. Rafael está em choque. Helena estava escondendo algo o tempo todo? Ou há mais nessa história do que parece? A verdade vai vir à tona. E o que acontecer agora vai decidir se esse amor impossível tem alguma chance de sobreviver. Rafael está sozinho no escritório. A pasta aberta na mesa. As fotos espalhadas, registros policiais, depoimentos, tudo aponta para uma verdade que ele não quer acreditar. O marido de Helena não era um homem comum. Ele estava envolvido em lavagem de dinheiro, trabalhava para uma rede de contrabando, e quando a polícia o cercou, ele fugiu e morreu. Mas o que congela o sangue de Rafael é o último documento. Um depoimento de Helena à polícia, datado de 3 meses antes da morte do marido. Nele, ela diz: eu sabia o que ele fazia, mas eu tinha medo. Medo por mim, medo pela minha filha. Rafael fecha os olhos. Ela sabia e não fez nada ou não pôde fazer nada? Ele não sabe. E isso o está destruindo, porque agora ele precisa escolher, acreditar nela sem perguntar ou confrontá-la. Ele pega o telefone, disca. Helena precisa vir aqui, agora. A voz dele está fria, controlada. Helena percebe na hora. O que aconteceu? Só vem. 20 minutos depois, Helena entra no escritório. Rafael está de costas, olhando pela janela. Rafael, ele se vira, e ela vê nos olhos dele. Ele sabe, o coração dela despenca. Eu deveria ter contado, ela sussurra. Sim, deveria. Rafael joga a pasta na mesa. Os documentos espalham. Isso é verdade? Você sabia o que ele fazia? Helena olha para os papéis. As mãos tremem. Sim. E não fez nada? Eu tentei. A voz dela sai alta, desesperada. Eu tentei tirá-lo daquilo, mas ele não me escutava. Ele dizia que era pelo nosso bem, que ia parar, mas nunca parava. E você ficou. Eu tinha uma filha de 5 anos, Rafael. Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Ele me ameaçava. Dizia que se eu fosse à polícia, ele ia levar Sofia embora. E eu acreditei nele. Rafael passa a mão pelo rosto. Ele quer acreditar. Mas por que você não me contou isso antes? Porque eu sabia que você ia reagir assim, que ia me julgar, que ia achar que eu sou cúmplice. E não é? A pergunta corta como faca. Helena sente as lágrimas caírem. Eu fui vítima, Rafael. Vítima de um homem que eu amei. Vítima de um sistema que não me protegeu. Vítima de uma vida que eu não escolhi. Rafael fica em silêncio, porque ele sabe que ela está certa. Mas o medo é maior. Medo de se envolver. Medo de ser destruído. Medo de amar alguém e perder tudo. Eu preciso de tempo. Ele diz, a voz baixa. Helena balança a cabeça. As lágrimas caem sem parar. Tudo bem. Eu entendo. Ela se vira para sair. Mas antes de abrir a porta, ela para. Eu nunca quis te enganar, Rafael. Eu só queria uma chance de recomeçar, de ser mais do que o meu passado. E ela sai. Rafael fica sozinho, o peito apertado, o silêncio ensurdecedor. Helena não volta para o escritório nos dias seguintes. Ela pede demissão por e-mail. Diz que não quer causar mais problemas. Rafael aceita, mas não consegue parar de pensar nela. Ele revê os documentos. Procura brechas, detalhes.
E então, ele vê algo que Clarice não mencionou, um relatório adicional da polícia, datado de uma semana antes da morte do marido de Helena. Nele, há um registro. Denúncia anônima sobre esquema de lavagem de dinheiro. Informações detalhadas fornecidas por fonte não identificada. Rafael franze a testa. Ele pega o telefone. Liga para um contato na polícia, um amigo de longa data. Eu preciso de um favor. 2 dias depois ele tem a resposta. A denúncia anônima foi feita por Helena. Ela foi à polícia. Ela denunciou o marido. E quando ele descobriu, ele ameaçou matá-la. Por isso, ela fugiu naquela noite. Por isso, ele a perseguiu. Por isso, a polícia o cercou. E por isso, ele morreu. Rafael sente o mundo girar. Ela não era cúmplice. Ela era heroína. E ele a julgou. Ele a afastou. Ele pega o casaco e sai correndo. Rafael bate na porta do apartamento de Helena. 1 vez, 2, 3. Ela abre, os olhos inchados, o rosto cansado. Quando vê quem é, ela tenta fechar a porta. Mas Rafael segura. Me escuta, por favor. Não tem nada para escutar. Tem sim, porque eu errei. Helena para. Rafael respira fundo. Eu descobri a verdade sobre a denúncia, sobre o que você fez, sobre como você salvou sua filha. Helena fica pálida. Como você? Eu investiguei. E eu deveria ter feito isso antes de te julgar. Eu deveria ter confiado em você. As lágrimas voltam aos olhos dela. Por que você está aqui, Rafael? Ele dá um passo à frente. Porque eu passei os últimos dias tentando te esquecer, tentando voltar a ser o homem que eu era. Frio, controlado, invencível. Mas eu não consigo, porque você mudou tudo. Eu não quero ser seu projeto de redenção. Você não é. Você é a mulher que eu amo. Silêncio. Helena olha para ele, incrédula. Você... O quê? Rafael dá mais um passo. Agora está a centímetros dela. Eu te amo, Helena. E eu sei que é cedo, sei que é loucura, mas é a verdade. Eu nunca senti isso por ninguém. E quando eu quase te perdi, eu entendi que nada na minha vida faz sentido sem você. Helena cobre o rosto com as mãos, soluça. Você não me conhece de verdade, então me deixa conhecer, me deixa estar ao seu lado, me deixa provar que eu não sou o homem que te machucou. Ela olha para ele e vê lágrimas nos olhos dele também. Pela primeira vez, ela acredita. Eu também senti algo, ela sussurra. Desde o momento em que você tocou minha mão, Rafael sorri, trêmulo, vulnerável. Então me dá uma chance de verdade. Helena respira fundo e acena que sim. Rafael a puxa para um abraço e ela se entrega. Pela primeira vez em anos, ela se sente segura, mas a paz dura pouco, porque Clarice não desistiu. 2 dias depois, ela convoca uma reunião de emergência com o conselho da empresa. Rafael chega e vê Helena sentada ao seu lado. Ela voltou a trabalhar e está lá para apoiá-lo. Clarice está na cabeceira da mesa, sorriso venenoso no rosto. Bom dia a todos. Convoquei essa reunião porque temos um problema sério. Rafael cruza os braços. Que problema? Você e sua nova funcionária. Ela joga documentos na mesa. Vocês sabiam que ela está sob investigação por cumplicidade em lavagem de dinheiro? Que ela foi casada com um criminoso e que nosso querido CEO está envolvido com ela? Murmúrios ao redor da mesa. Rafael se levanta. Isso é mentira. É? Então explica esses documentos. Helena fica pálida, mas Rafael pega a mão dela. Eu vou explicar. Helena foi vítima. Ela denunciou o marido. Ela o entregou à polícia. E ela não está sob investigação nenhuma. Isso aí, ele aponta para os papéis, é manipulação. Clarice ri. Manipulação? Eu estou protegendo essa empresa. Não, você está tentando me controlar, como sempre fez. Eu construí essa empresa tanto quanto você. Você só sabe destruir, Clarice. Destruir pessoas, reputações, vidas. Mas acabou. Eu não vou deixar você fazer isso de novo. Ele se vira para o conselho.
Se vocês quiserem minha renúncia, eu dou, mas Helena fica. E se vocês não aceitarem, eu abro minha própria empresa. E levo metade dos clientes comigo. Silêncio pesado. O presidente do conselho se levanta. Ninguém quer sua renúncia, Rafael. E quanto à senhora Helena, se você garante por ela, nós confiamos. Clarice fica lívida. Vocês vão se arrepender. A única que vai se arrepender é você, Rafael diz. Porque a partir de agora, você não tem mais poder aqui. Clarice sai batendo a porta. Helena olha para Rafael, os olhos cheios de lágrimas. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Porque você vale mais do que qualquer empresa. A cidade brilha lá embaixo, à mesma vista, mas tudo mudou. Rafael e Helena estão no terraço da cobertura dele. Sofia está lá também, brincando com um cachorro que Rafael deu de presente. Ela te ama, Helena diz, sorrindo. Eu também amo ela. E a mãe dela. Helena se vira para ele. Você tem certeza disso, mesmo depois de tudo? Rafael pega a mão dela, o toque que mudou tudo. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ele se ajoelha. Helena arregala os olhos. Rafael, eu sei que é cedo. Sei que ainda estamos nos conhecendo, mas eu também sei que eu quero passar o resto da minha vida fazendo isso. Te conhecendo, te amando, cuidando de você e da Sofia. Ele tira uma caixinha do bolso. Casa comigo. Helena cobre a boca. As lágrimas caem. Sim, 1000 vezes sim. Rafael coloca o anel e a beija. Sofia corre até eles. Isso significa que ele vai ser meu padrasto? Helena ri e abraça a filha. Significa. Sofia olha para Rafael. Você promete cuidar da minha mãe? Rafael se ajoelha de novo, na altura da menina. Eu prometo, com a minha vida. Sofia sorri e o abraça também. E ali, no topo da cidade, sob as estrelas, o homem mais poderoso finalmente encontrou o que realmente importa: amor, família, redenção e a força que vem de se permitir ser vulnerável. Às vezes, a vida nos quebra, nos tira tudo, nos deixa no chão, mas é exatamente aí que encontramos as pessoas que vão nos ensinar a voar de novo. Rafael era um homem de poder, Helena uma mulher de coragem, e juntos eles descobriram que a verdadeira força está em se entregar, em confiar, em amar, mesmo quando tudo diz que é impossível. Porque no fim, o amor não pede permissão. Ele apenas acontece e transforma tudo. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você acredita em segundas chances? Em amores impossíveis? Eu quero saber sua história também. E não esquece, tem mais histórias lindas esperando por você aqui. Até a próxima.